Termo offshore é ilegal? Olha, tem algumas palavras que acabam sendo usadas num contexto tão negativo que acabam ficando marcadas. Não é verdade? Olha, eu acho que sim. Por exemplo, offshore. É só você ler offshore numa manchete que não tem como não pensar, opa, tem maracutaia aí, hein? Deixa eu ver o que essa notícia está falando. Aí você clica e entra no link. Você também tem essa sensação? Quer dizer, será que tem uma offshore? É ilegal mesmo? Ou será que essa palavra está muito marcada por notícia ruim e acaba gerando essa estranheza? Peraí, você não sabe o que é offshore? Então calma, que eu vou te explicar não só o que é isso, como eu vou te contar que tem tudo a ver com holding familiar. Vem comigo. Não tem muito tempo, quer dizer, a não ser que alguém aí tenha memória curta, mas no fim do ano passado que surgiu uma maior polêmica, porque descobriram que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tinha uma offshore. Ah, pronto, caíram em cima dele. Como é que pode ter uma offshore? Que absurdo! Mas espera aí, o que é essa tal de offshore? Por que toda vez que aparece esse nome em notícia parece que está ligado em falcatrua? Olha, para acalmar os ânimos aí desse lado, é bom que eu comece explicando para vocês que não existe problema algum em ter uma offshore. Por si só, esse é um fato até comum. Pode não ser para você aí, não é para mim, por exemplo. Eu não tenho uma offshore, mas quem sabe um dia, né? Porque offshore é uma palavra usada para chamar aquela empresa que se abre fora do Brasil. E o nome quer dizer isso mesmo, vem do inglês, quer dizer fora da costa, ou seja, fora da jurisdição. No caso, qualquer empresa aberta fora do país é conhecida como offshore. Ué, então quer dizer que se eu fosse argentino, se eu morasse lá na Argentina, a padaria aqui da esquina seria uma offshore? A loja de material de obra aqui da rua do seu Luiz seria uma offshore? Olha só, seu Luiz ia ficar chique, hein? Eu estou fazendo essa brincadeira com vocês para mostrar que ter uma offshore não é nada demais a princípio. É claro que a gente não vê as pessoas dizerem que tem uma empresa em outro país com muita frequência. Até porque no Brasil, é um país muito grande o Brasil, né? Então, as pessoas que têm empresa, abrem empresa aqui dentro mesmo. Agora, por exemplo, lá na Europa, como os países são menores, como muitas vezes uma capital fica a poucas horas da outra, pode ser mais comum isso de acontecer. Então, por exemplo, um francês pode ter uma empresa de tecnologia em Paris e outra em Londres, por que não? Porque de uma capital para outra, sabe quanto que dá de trem? Nem 3 horas. Eu já demorei 3 horas só para ir do escritório aqui dentro da cidade até minha casa. A verdade é que empresa offshore, que a gente tem mais contato pela mídia, normalmente são aquelas que servem para que as pessoas mandem dinheiro para fora do país. Aí, em geral, o enfoque dado pelas notícias é que esse dinheiro não é declarado, que tem alguma omissão de informações para o fisco, alguma sonegação. Só que isso não é regra, é exceção. A pessoa que abre uma empresa dessas lá fora normalmente procura uma segurança para parte do patrimônio dela. Muitas vezes ela converte parte do patrimônio dela, parte do dinheiro, claro, em dólar, que é uma moeda que todo mundo sabe que é mais forte que a nossa. Agora, vamos voltar para o caso lá do Paulo Guedes. Ele, na época, se defendeu dizendo que lá em 2014, ou seja, muito antes de ele virar ministro, né, abriu essa empresa lá nas Ilhas Virgens Britânicas, que também tem um nome chique, né, uma abreviação, que é BVI, para manter parte dos recursos da família dele lá no exterior. E ele justificou com um exemplo que acontece lá nos Estados Unidos. Pois é, lá se você tiver uma conta bancária em nome de pessoa física e você falecer, quase que 50% do dinheiro vai para o governo americano, lá para a Receita Federal deles. É isso mesmo, você não ouviu errado. Quase metade do que você juntou a vida toda, ao invés de deixar para o seu herdeiro ou para algum outro familiar, vira imposto. Então, o melhor nesses casos, claro, vai ter que ser usar uma offshore. E isso é planejamento sucessório, pessoal. É claro que tem a ver com holding familiar. Algumas estratégias de planejamento de holding acabam gerando a necessidade de que a família abra uma empresa fora do país. E por que isso? Porque as leis permitem isso, favorecem essa situação. Desde que se declare direitinho aquilo que a lei determina, que tem que declarar, não tem problema algum nisso. Você também queria ter uma empresa no exterior, né? Fala a verdade aqui pra mim. Deixa aqui embaixo nos comentários. Você queria ter uma offshore? Onde? No Caribe? Na Suíça? Era uma boa dar uma visitada nessa empresa lá fora de vez em quando. Você entendeu o que é offshore? Ainda é coisa de quem faz maracutaia para você? Então escreve aqui embaixo também, quero ver se você tem como justificar dessa forma. Ou então manda esse vídeo para aquele seu amigo rico que tem empresa lá fora. E não esquece de curtir o vídeo e se ainda não fez isso, de se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.